Meus irmãos, agora nós iremos à exposição da Palavra de Deus. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Abra por enquanto no capítulo de número 10. Leremos os 8 primeiros versículos inicialmente, mas a nossa exposição hoje será nos capítulos 9 e capítulo 10 de 1 Samuel. Você pode acompanhar comigo também a exposição do texto aqui à frente. 1 Samuel, capítulo de números 9 e 10. A princípio leremos os versos 1 a 8 do capítulo 10. A Santa Palavra de Deus nos diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo à casa de Deus, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Deus abençoe a leitura e a exposição da sua santa palavra. Talvez você já tenha assistido o filme Onde os Fracos Não Têm Vez. É um dos filmes mais icônicos do gênero faroeste moderno, produzidos pelos irmãos Joel e Ethan Coen, no ano de 2007. O filme relata uma história de perseguição e atos maldosos do assassino Anton Chigurh. E a tônica básica do filme é a crueldade do oeste americano, que não dá chances para aqueles que são fracos. Por isso, no filme, os fracos não têm vez. De certo modo, irmãos, Onde os Fracos Não Têm Vez é um retrato do nosso tempo. Nós vivemos em uma cultura extremamente competitiva e egocêntrica, que exalta a força e o vigor. Por isso, fraqueza é uma coisa detestável para as pessoas. Ninguém gosta ou considera vantajoso ser alguém fraco. E é curioso, irmãos, que essa é a lógica inversa do reino de Deus. Nós vamos ver que no reino de Deus, o forte não prevalece, pois o forte é aquele que confia em si próprio, mas o seu poder é quebrado pelo Senhor. Quando Ana compõe a sua canção em 1 Samuel, capítulo 2, ela nos diz que o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. E essa é a tônica básica do livro de Samuel. Nos mostrar que os fortes não prevalecem no reino de Deus. Em nosso último sermão, nós vimos uma apresentação do pedido de Israel por um rei que atendesse às expectativas do povo. E isso foi o desfecho de uma antiga tensão em relação à dispersão das tribos de Israel.
Nós sabemos, Israel era uma tribo, era um estado centralizado, e esse entendimento vai sendo amadurecido até o capítulo 8 de 1 Samuel, quando o povo já não aguenta mais o governo temporário dos juízes, pois entra e sai juízes, e a situação de Israel parecia a mesma. Então Samuel é o personagem central desses primeiros 8 capítulos do livro. Ele desenvolve por várias décadas um ministério bem abrangente, porque ele assume vários papéis importantes. Ele é o juiz que resolve os conflitos internos de Israel, ele é o sacerdote que realiza os sacrifícios da comunhão, e ele também é o profeta que anuncia a vontade do Senhor. Resumidamente, Samuel é uma figura central na história do reino de Israel. E embora Samuel tenha sido um líder inspirador para o povo, a sua velhice vai trazer alguns problemas. Porque além das limitações que Samuel começa a apresentar, ele transformou os seus filhos em juízes também. Só que os seus filhos, como nós vimos, não eram bons homens para governar. Os filisteus começaram novas incursões sobre as vilas de Israel, e à medida que o povo percebe que Samuel está enfraquecendo e toma uma decisão equivocada de tornar os seus filhos juízes, eles pedem um rei de verdade agora. Só que o Senhor era o rei sobre Israel. E a nação queria um governo semelhante aos dos outros povos. E isso não é algo que será facilmente digerido por Samuel, porque ele não concede de imediato o rei pedido por Israel, e esse arco dessa história, até a consolidação do rei, vai durar até o capítulo de número 12 de 1 Samuel. Então hoje nós estamos nos aproximando de um momento climático da história do reino. Lembrando que nós estamos, irmãos, no meio de uma série de sermões sobre a ascensão do reino. Porque nós vamos ver como o Senhor se aliançou com o rei Davi, que será o rei segundo o coração de Deus. E isso aponta para realidades maiores para nós. Porque isso trata sobre como nós, como igreja, estamos incluídos nos desígnios salvíficos de Deus. E no fim, a ascensão do reino é uma grande história que fala sobre a redenção dos crentes que reinarão juntamente com Jesus. Agora, hoje nós vamos ver que em torno das expectativas humanas em relação ao poder, e esse contraste com o reino de Deus, que fala sobre uma realidade que está sendo redimida, nós teremos problemas típicos sobre a concepção que nós temos sobre o que é poder. Porque poder para nós é algo que normalmente a gente dimensiona de uma forma distorcida. Nós valorizamos poder com base nas características e atributos dos homens. Então nós valorizamos a força, a personalidade cativante, a capacidade de vencer, a beleza, o status quo. Porém, Samuel vai nos ensinar, meus irmãos, que o homem não prevalece pela força. A canção de Ana nos fala sobre isso. E o poder de Deus extrapola qualquer tipo de concepção que nós tenhamos sobre o poder dos homens. Por isso nós estamos começando a tratar sobre Saul. E de cara eu posso te adiantar que Saul é exatamente o tipo de herói que nós gostamos de assistir. Ele é o tipo de herói que nós gostamos de acompanhar, porque ele é o cara forte, ele é o jovem belo. Mas isso tudo diante de Deus é uma questão de pouca importância. Então nós veremos que os capítulos 9 e 10 de 1 Samuel nos mostram que a nossa concepção de poder é insuficiente perante Deus. Porque mesmo os fortes vacilam quando nós falamos das exigências requeridas pelo Senhor. Portanto, o sermão de hoje é sobre isso. Os fortes não prevalecem no reino. Porque o parâmetro do reino de Deus não é a força dos braços, meus irmãos, mas é a virtude do coração sujeito à vontade de Deus. Então vamos lá. A história de Saul começa de uma forma aparentemente acidental. Nos é dito que havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quish. Ele era um nobre, aliás o texto dá a ideia de que ele era honrado por sua bravura. Quish vem de uma linhagem comprovadamente reconhecida, e ele tem um filho chamado Saul. Saul não era um homem qualquer. Ele era jovem, muito belo. A sua beleza era tamanha que o destacava de tal forma que ninguém em Israel era mais belo do que ele. Além disso, ele é um homem alto e forte.
com uma estatura bem acima da média dos demais homens de Israel. Saul era um colosso de homem. E ele tem tudo o que nós gostamos de valorizar. Ele tem poder, ele tem aparência, status social, ele tem força. Ele é o tipo perfeito de herói para protagonizar uma grande história. Mas as aparências podem realmente enganar, como nós veremos. Nós vemos a sua história seguir uma direção inesperada. As jumentas de Quish, seu pai, se perderam. E Saul é enviado junto com um criado da casa para ir procurar esses animais. Então ele sai numa aventura que o leva até a cidade de um renomado profeta. Ele percorre uma região bem grande e não encontra os animais de seu pai. E então ele chega em Ramá. E como nós sabemos, Ramá é a cidade de Samuel. E quando Saul encontra Samuel, ele é surpreendido. Porém, se perder e acabar chegando em Ramá, não era um acidente. Saul havia sido levado ali pela providência de Deus. Porque Samuel deveria ungí-lo como príncipe sobre Israel, com a missão clara de libertar Israel dos filisteus que novamente atacavam as vilas. E por algumas vezes, meus irmãos, durante a narrativa dos capítulos 9 e 10, Samuel diz isso a Saul. Só que Saul ouve de Samuel isso e ele fica incrédulo. Ele até tenta se esquivar com uma certa modéstia, dizendo que ele era da menor tribo de Israel e da menor família entre os benjamitas. Quando na verdade nós sabemos que ele provinha de uma família com status e com poder. Saul então participa de uma refeição sacrificial cheia de convidados. E no outro dia Samuel leva ele e o seu criado até a porta da cidade. Só que Samuel pede para ficar sozinho com Saul enquanto o seu jovem escudeiro segue à frente. E aí nós vemos acontecer a cena que abre o capítulo 10. Samuel toma um vaso cheio de óleo e ele derrama o azeite sobre a cabeça de Saul e lhe dá um beijo. Saul estava sendo ungido pelo Senhor. E esse era um ato especificamente simbólico. Derramar o azeite indicava a escolha do Senhor. Saul era o ungido agora, porque o Senhor estava confiando uma tarefa a Saul: liderar e libertar Israel dos filisteus. Agora Samuel diz que Saul é príncipe sobre a herança do Senhor, no verso 1. Isso significa que Deus está dizendo a Saul, irmãos, que a exigência da aliança é que ele seja um representante de Deus no meio do povo. Porque Israel era propriedade exclusiva de Deus. E a função de Saul era uma: ele era um tipo de agente da aliança. Em seguida, Samuel declara para Saul que ele veria 3 sinais acontecerem num único dia. Primeiro, Saul passaria pelo sepulcro de Raquel, a ancestral dos benjamitas e esposa de Jacó. E ele se encontraria com 2 homens que diriam que as jumentas perdidas de seu pai haviam sido encontradas e agora Quish estava preocupado com seu filho. Segundo, Saul passaria pelo carvalho de Tabor e ele encontraria 3 homens que estavam indo para Betel sacrificar. Eles estariam levando 3 cabritos, 3 pães e um jarro de vinho. E esses homens dariam a Saul 2 pães para que ele comesse. E o terceiro sinal, o mais icônico, e o que requer a nossa atenção aqui: Saul iria até Gibeá Elohim, uma cidade que havia sido invadida por filisteus. E ele encontraria um grupo de profetas profetizando. E naquele momento Samuel diz que Saul iria profetizar também junto com eles, pois o Espírito do Senhor se apossaria de Saul. E aqui Samuel declara uma informação importante: quando tudo isso acontecesse, Saul deveria fazer o que a ocasião pedisse. Porque Deus estava mudando Saul e o transformando num outro homem. E aqui está o ponto central para entendermos o nosso texto. É muita coisa para acontecer a um jovem que saiu para procurar animais perdidos do seu pai. Mas aqui tem um ponto importante. Saul estava sendo chamado por Deus para ser o rei de Israel. E o texto vai dizer, como nós veremos, que cada sinal daqueles acontecem exatamente como Samuel havia predito. O problema que acontece é que Saul ouve de Samuel o propósito da sua vocação, mas ele não entende o que Samuel estava dizendo.
Saul havia sido chamado por Deus para liderar Israel na libertação dos filisteus. E no terceiro sinal, quando Saul profetiza juntamente com os profetas, ele tem nas suas mãos a oportunidade de liderar Israel. Mas ele não faz nada. Quando Samuel havia dito que ele deveria fazer aquilo que a ocasião pedisse. Porque pensem só, Saul está numa cidade israelita com profetas. Gibeá é nada menos que a própria casa de Saul. Ou seja, a sua cidade estava dominada por filisteus, ele recebe sinais da sua unção como rei, a cidade tem uma guarnição de filisteus que se apoderou dela, veja, não era um exército, mas ele não faz nada. Sabe qual que é o problema de Saul? Saul ouve a clara instrução de Deus, mas não é capaz de entendê-la ou de cumpri-la. Ele é o jovem de aparência atlética, com status social, rico, reconhecido na cidade, mas apesar da sua força natural, Saul não age. E Saul não tinha desculpas, ele havia sido instruído. Samuel chega a dizer para ele: Deus é contigo. Mas o texto diz no verso 13 que Saul segue para o alto para adorar, pois ele não entendeu. Ele vê os inimigos que oprimiam Israel como se estivessem em casa. Mas Saul não entende nem cumpre com aquilo que Deus havia falado a ele por várias e várias vezes. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O poder humano é insuficiente para cumprir com as exigências divinas. Isso mostra que nós temos tudo a ver com Saul. Por mais forte que um homem seja, ele é apenas um homem. As ordenanças divinas estão muito além da nossa capacidade de cumpri-las. Quando nós falamos da nossa própria força, nós precisamos entender que nós somos incapazes diante de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos a clara vontade de Deus declarada para nós e nós não fazemos nada. Isso é chamado de queda. O homem é um ser caído, e isso produziu na vontade a incapacidade de querer ou fazer o que apraz a Deus. Lutero chamou isso de escravidão da vontade. Nenhum homem, por melhor que seja, pode escapar disso. Só que nós gostamos, irmãos, de sustentar a ideia de que está tudo bem conosco, quando na verdade não está. Sabe por quê, irmãos? Nós fazemos vistas grossas para nós mesmos. A maior parte dos cristãos vive uma espiritualidade medíocre e acha que isso justifica. Mas isso é mentira, irmãos. Uma espiritualidade centrada em nós só produzirá corações duros. Não adianta nada eu viver como se tivesse uma vida perfeita, mas se há coisinhas em mim que precisam ser colocadas no seu devido lugar. Tiago diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós não somos suficientes. É isso que Saul nos ensina. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos de um redentor. Você não precisa de um salvadorzinho como um homem, como você mesmo. Você precisa de um salvadorzão, Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo é capaz de satisfazer plenamente a vontade de Deus. Saul nos mostra que nós precisamos de um outro rei. Alguém que seja capaz de satisfazer de fato a vontade de Deus em nosso lugar. De alguém que é capaz de compadecer-se daqueles que se achegam a Ele e apresentá-los santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, a nossa incapacidade deve nos lembrar que nós precisamos de um Salvador. Um Salvadorzão. Depois que Samuel prediz os sinais que aconteceriam, Saul e o seu jovem criado seguem viagem. E o texto traz uma expressão confusa para nós. Deus mudou o coração de Saul. Só que nós sabemos quem é Saul. Ele não é um personagem plano que é totalmente bonzinho. Ele não é um perfeito herói. Saul é o homem que desobedece a Deus. Ele é o cara que, impaciente de aguardar um sacerdote para sacrificar, toma iniciativa e faz o que não deveria fazer.
Saul é o personagem que inicia guerras desnecessárias. Saul é o homem que persegue o seu jovem genro, que ganharia inúmeras batalhas por ele. Saul é a pessoa que vai consultar uma necromante em Endor, porque Deus já não falaria mais com ele. Portanto, irmãos, aqui o texto não está falando sobre conversão para Saul. A história dele não nos diz isso. Mudar o coração de Saul tem a ver com a providência de Deus, para que ele tenha consciência de que é o ungido do Senhor. É como se o texto estivesse dizendo que a identidade de Saul está sendo transformada, e ele sabe disso. Ele não será mais Saul, o filho de Quis. Agora ele é o ungido do Senhor para governar. Então Saul sai de Ramá em direção à casa de seu pai, e os sinais prometidos por Samuel acontecem exatamente naquele dia. O narrador da história não nos dá detalhes sobre os 2 primeiros sinais, mas ele se concentra no terceiro sinal e o conta minuciosamente. Veja só, Saul e os seus jovens chegam em Gibeá e eles estão em casa agora. E então uma comitiva de profetas saem ao seu encontro e o texto diz: o Espírito de Deus se apossou poderosamente de Saul e ele profetizou no meio deles. O que estava acontecendo? Isso aí é totalmente icônico. Veja, isso aqui não é, meus irmãos, por outro lado, um sinal carismático, como muitos tendem a pensar. Nós não podemos, irmãos, usar as nossas experiências contemporâneas e ler o texto bíblico como se ele estivesse dizendo e relatando exatamente o que nós queremos. Nós precisamos olhar para o texto dentro do seu contexto. É assim que nós interpretamos as Escrituras. Você já deve ter percebido que Saul é um azarão. Apesar da sua aparência e o seu status, ele é o tipo de cara tímido que não quer se mostrar. A gente já viu que Saul não vai assumir sua responsabilidade e expulsar os filisteus de Gibeá. Mas então Deus pega Saul e faz questão de não deixar escolhas. Porque os sinais que acontecem têm a função de confirmar a ele que o Senhor o chamava. Os sinais têm o propósito de apontar os holofotes para Saul e dizer: está vendo esse daqui? Esse é o homem, ele é o rei, ele é o cara da vez. E é isso que Deus faz. Porque as pessoas em Gibeá conheciam Saul, era a cidade dele. E de repente eles veem aquele belo jovem, mais tímido, descendo a cidade junto com uma comitiva de profetas, profetizando com instrumentos e voz. É uma loucura. Essa cena é tão inacreditável que Saul vira provérbio popular. Está também Saul entre os profetas? Era como se as pessoas dissessem: não dá para acreditar. Era extraordinário demais. Então, se você visse uma coisa que não dava para acreditar, o que você dizia? Está Saul entre os profetas por acaso? Esse era o provérbio. Mas esse era um sinal claro da unção real. Isso é básico na teologia bíblica. Os reis de Israel eram ungidos e capacitados pelo Espírito para governar. Pois o rei governava em nome de Deus. Na verdade, ele era um vice-gerente de Deus sobre os povos. Com os juízes eram assim. Você vê várias vezes a expressão do tipo: o Espírito do Senhor se apossou de juiz tal. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Por quê? Porque o texto bíblico está mostrando que aquele homem estava sendo usado sobrenaturalmente por Deus para uma tarefa específica. E nesse sentido não era uma habitação do Espírito, no mesmo sentido que nós vemos nos crentes. O Espírito de Deus agia para conferir poder e identidade real para os reis. Embora vários reis se tornaram infiéis ao Senhor. Então Saul está sendo tomado por Deus. E esse é um ato de confirmação que ele deveria ter entendido. Só que depois dessa cena o texto diz que Saul sobe até o monte, até o alto. Ou seja, ele vai sacrificar. E aí ele se encontra com seu tio. O tio de Saul sabia de tudo que havia acontecido. Ele sabia que Saul havia saído para buscar os animais perdidos de seu pai. E certamente ele ouviu aquele burburinho, aquela bagunça em Gibeá, sobre Saul com os profetas. Mas ele não sabia do encontro de Saul com Samuel. E Saul fala para ele que houve esse encontro. Só que o texto diz: contudo, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então você já imaginou o que está acontecendo aqui?
O jovem galã de uma família poderosa sai para buscar as jumentas perdidas do seu pai. Então ele encontra um velho profeta que o declara rei sobre Israel. Saul vê vários sinais poderosos e confirmatórios de Deus. Ele profetiza no meio dos profetas. A sua cidade toda fica sabendo disso, mas ele não faz nada e não fala nada a respeito do reino. O que estava acontecendo? Saul, e meus irmãos, vê os sinais confirmatórios de Deus, mas ele não assume a identidade do reino. Porque Saul estava rejeitando a sua vocação. Ele estava relutante. Quem sabe o reino fosse apenas uma viagem mental de um velho aposentado, ele poderia dizer. Saul estava se recusando a acreditar nisso. E como isso tem a ver conosco? Sabe o que isso tem a ver conosco, irmãos? Nós somos inclinados a recusar o chamado de Deus. Ele chama e nós recusamos. E Deus chama, irmãos. Todos os homens são chamados por Deus para a obediência. Há uma lei moral gravada no interior de cada homem, afirmando que há um Deus que o chama. Apesar de que os incrédulos rejeitam essa voz. Há pessoas que nasceram na igreja, mas não abraçaram com o coração o chamado de Deus para elas. Há pessoas que estão na igreja porque há bons relacionamentos. E na verdade estão vivendo uma religiosidade vazia. Porque não atendem o chamado de Deus para elas. Essas pessoas estão fugindo do comprometimento com Cristo. A pergunta é, por quê? Por que fugir? O Senhor diz, venha. Porque este é o dia da graça e da misericórdia de Deus. Hoje é o dia que Ele o chama para o arrependimento. E se esse é o seu caso, pense bem, arrependa-se e mude a atitude do seu coração. Responda positivamente, pois Deus chama. Saul, meus irmãos, é o tipo de homem que recusa o chamado de Deus por várias vezes. E ele se dá mal por isso. Porque no fundo ele estava resistindo ao Espírito. Ele se envolveu com o sagrado. Saul chega de fato a se tornar rei sobre Israel. Ele faz tudo aquilo que os bons religiosos fazem, mas Saul não dá ouvidos para o que Deus diz, e no fim Deus parou de falar com ele. Não endureça o seu coração, essa é a mensagem do texto. Hoje, se ouvires a voz de Deus, responda positivamente. Sim. O que nós vemos acontecer até Saul então chegar a Gibeá, é um tipo de teste probatório para ele. Agora, após esse período, Samuel faz uma nova convocação de todo Israel para apresentar o seu rei, o seu monarca. É dito que o povo se reúne diante do Senhor em Mispa. Mispa é o nome de várias cidadezinhas que Samuel julgava, mas aqui se trata da mesma cidade que Samuel havia convocado Israel para anunciar as obrigações do povo com o rei no capítulo 8. E meio que ele reencena isso. Samuel faz um discurso de abertura muito inspirador, mas ao mesmo tempo bem confrontador. E o seu discurso fala a respeito da libertação que o Senhor conferiu a Israel. E ele diz: o Senhor os libertou do Egito. O Senhor venceu o faraó por vocês. O Senhor venceu todos os reinos que oprimiram vocês. O Senhor salvou Israel. Ele os liderou a vocês no meio das batalhas. Ele trouxe vocês com mão poderosa. Ele fala sobre a obra da redenção de Deus sobre Israel. E é como se Samuel estivesse dizendo: olha, até aqui Deus trouxe vocês, mas vocês estão rejeitando o Senhor. Vocês se rebelaram contra o Deus que os libertou da escravidão e ainda por cima pede um rei que substitua o Senhor. Vocês querem um rei como as outras nações, quando na verdade o Senhor Deus é o rei das nações, mas vocês se esqueceram disso. O povo tinha esquecido que Deus reina. O povo havia esquecido que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E ainda por cima colocaram outro substituto no lugar de Deus. Samuel apresenta o rei desse jeito. É um momento que Israel precisava entender, irmãos, o peso da sua rejeição. Porque um rei conforme a vontade de Deus era parte do plano da ascensão. Mas a rejeição do povo era uma motivação errada.
E apesar da infidelidade de Israel, o ato de escolher um rei seria transformado em bondade por Deus. Porque é o Senhor quem institui cada autoridade, apesar das falhas que elas tenham. Então Samuel ordena que o povo se organize, devidamente como as assembleias de Israel tinham que ser organizadas. O povo é disposto por ordem, conforme as suas tribos. E Saul faz um tipo de procedimento estranho para nós. O texto diz que ele lança sortes. Para quem não conhece o que significa isso, no peito do sumo sacerdote havia uma placa, um peitoral. E sobre esse peitoral havia duas pedras fixadas nele, Urim e Tumim. Quando havia uma necessidade de resolução sobre uma situação em Israel, o sumo sacerdote consultava a Deus e lançava sortes. Urim e Tumim representava, irmãos, a soberania de Deus para dirigir o seu povo. Isso estava mostrando que Deus estava guiando o processo, apesar dos erros que nós vemos acontecer. Então Samuel lança as sortes e é indicado que Saul era o rei escolhido por Deus. Samuel já sabia que Saul era rei. Aliás, ele já havia ungido Saul quando eles se encontraram em Ramá. A pergunta é: por que ele está fazendo isso? Samuel faz isso para que fique claro para Israel que a designação de Saul não era uma escolha caprichosa dele. Isso mostra a Israel que quem instituiria o rei era o Senhor. A questão é que Saul é indicado, mas quando o povo procura, cadê Saul? Vocês estão vendo Saul por aí? Cadê o nosso rei? Saul sumiu. Então, olha a cena engraçada. O povo pergunta: onde está Saul? O nosso rei não veio. Só que aí Deus faz uma coisa soberana, ele mostra onde estava Saul. Saul estava escondido no meio das bagagens do povo. Então já imaginou essa cena? O Senhor está confirmando publicamente que Saul será rei, mas ele se esconde no meio da bagagem. Talvez no meio das tendas, ou da farinha, ou das frutas. É um vexame para Saul. Então quando Saul é desmascarado, nós vemos aquele homem enorme saindo do meio das bagagens. Ele se levanta, é mais alto que todo mundo. E a frase de Samuel é: vejam quem o Senhor escolheu, porque não há ninguém como Saul. Não há ninguém como ele. Ele é incomparável. Depois de uma cena vexatória, o povo diz: viva o rei! O povo estoura de alegria. O povo não quer nem saber, irmão, se Saul estava fugindo da sua vocação. Eles queriam o seu rei. E aí Samuel repassa ao povo o direito do reino. Ele escreve em um livro e o coloca perante o Senhor, o que provavelmente é uma referência à Arca da Aliança. O povo estava sendo compactuado com o seu rei, havia um contrato aqui. E no fim da cerimônia, Saul volta para sua casa em Gibeá. E o texto diz que ele vai acompanhado de homens que o Senhor tocou o seu coração. Só que no meio da assembleia de Israel tem pessoas que não concordam com aquilo. O texto diz que são os filhos de Belial. É como se o texto estivesse dizendo: olha, os homens ímpios e incrédulos dentre o povo, eles acabaram de ver aquela cena, e eles então dizem: como que esse azarão vai nos salvar? Como que esse homem que está fugindo do seu chamado, a sua cidade foi dominada por filisteus, ele não fez nada. Como que esse homem que se esconde no meio da bagagem, como que ele vai nos governar? E o texto diz que Saul ouve aquilo e se faz de surdo. Saul não faz nada. Saul é vocacionado por Deus, mas ele resiste. Ele é apresentado publicamente, mas ele se esconde. E quando os céticos em relação à sua designação debocham dele, ele se faz de surdo. Sabe qual que é a lição, meus irmãos, disso para nós? A confiança no poder dos homens produz decepção. Saul é o retrato do que nós sentimos quando nós confiamos em alguém. Por sua aparência, por sua força, pelo seu status. Eu não estou falando, meus irmãos, sobre a possibilidade de termos relacionamentos verdadeiros. Mas você já viu que sempre que nós confiamos nos homens e na força dos homens, nós nos decepcionamos?
Nós fazemos isso quando nós esperamos demais das pessoas. Quando nós achamos que podemos encontrar alguém que satisfará todas as nossas expectativas. Mas quando nós pensamos que o poder dos homens é a maior coisa que existe, aí de fato nós nos decepcionamos. Homens não podem produzir transformação. Pessoas não trazem satisfação real para a alma. Homem algum pode oferecer segurança e paz plenas para o coração. E sabe por quê, meus irmãos? Tantas vezes nós andamos frustrados? Porque nós esperamos demais dos homens. Nós achamos que o que temos de melhor a oferecer está em nós ou nos outros. Agora pense, quantas pessoas fortes foram abatidas por enfermidades? Quantas pessoas fortes foram vencidas pelo seu próprio orgulho? Quantas vezes nós demos o nosso melhor e ainda assim não foi suficiente? E no fim nós temos apenas frustração. Isso serve, meus irmãos, para nos lembrar que quando o nosso coração não está em Jesus, o que nos resta é decepção. Alguém que tem o seu coração em Jesus sabe que os homens fracassam, mas Jesus não. Quando nós entendemos que as pessoas poderão nos deixar nas mãos, e elas deixam, isso não é uma surpresa, porque pessoas falham. Mas isso precisa nos lembrar que nós devemos depositar a nossa confiança sobre Jesus. Ele é o Senhor. Ele é aquele que nós podemos confiar e não nos decepcionará. Jesus é o Rei que subjugará todos os povos. Ele é o Rei que se fez fraco por nós. Ele venceu sendo humilde e não forte. Portanto, irmãos, olhar para Saul, mais uma vez, é enxergar a nós mesmos. Pensa quantas vezes, quantos de nós nos orgulhamos do nosso poder e nós achamos que a boa aparência, a riqueza, o status é suficiente para produzir salvação. O homem não prevalecerá pela força. Essa é a mensagem da cruz. Justamente porque nós não podemos vencer. Porque a nossa força se esvaiu e nós perdemos o rumo da casa do Pai. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele confia tenha vida. E essa é a graça de Deus que nos contempla. Nós não fizemos nada, o nosso Cristo fez tudo. Somente Cristo salva pecadores caídos. E a mensagem do nosso texto é: você precisa de um Redentor. Um Rei que de fato possa vencer a verdadeira batalha da sua vida. Que não é os boletos, não são as dores de cabeça, mas a salvação da sua alma e dos da sua casa. E deixa eu te dizer algo. Jesus venceu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei das nações. Cristo é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que Ele virá com suas miríades de santos anjos para subjugar o forte. Com Cristo a igreja cantará Maranata. O forte desse mundo, que é o diabo e os seus filhos, são abatidos como que por um sopro por Jesus, pois Jesus venceu. Ele é o Senhor. Ouça o chamado do Evangelho. Jesus é o Salvador. Ele não é um rei como os demais que fracassará nas batalhas. Ele não é Saul. Ele não é um rei que fracassará em conduzir o seu povo. Nós estamos muito bem cuidados, porque o nosso Rei reina para sempre. Portanto, nós precisamos dizer aleluia ao nosso Cristo. Ele é o nosso Redentor. Renda-se a Jesus Cristo. Agora eu preciso te lembrar de algumas coisas, irmãos. E eu encerro com essas aplicações. Primeiramente, os nossos fracassos são fundamentais para nos levar a Jesus. Nenhum de nós fica feliz quando fracassa ou erra, mas os erros são didáticos. Porque eles nos lembram que nós não somos perfeitos. A nossa fraqueza nos lembra que existe alguém maior e mais forte do que nós. E no fim, perder não é tão ruim assim, porque isso é fundamental para produzir humildade em nós.
Perder também é importante. Às vezes nós cometemos uma série de erros e não conseguimos sair deles. Talvez isso aconteça porque nós não estamos aprendendo que o homem não prevalece pela força. Os fracassos devem produzir em nós a convicção de que nós não somos suficientes. E quando você entender isso, você poderá dizer como Paulo: deixei de lado todas as coisas e considero elas menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça. Filipenses 3, versos 8 e 9. Em segundo lugar, meus irmãos, a vida com Jesus Cristo requer compromisso do nosso coração. A melhor resposta que você pode dar hoje é o compromisso de uma nova vida com Cristo. A diferença da espiritualidade vazia para a espiritualidade verdadeira é que nós agarramos Cristo com confiança. Porque há muitos igrejeiros que não responderam positivamente ao chamado da salvação. Há milhões de religiosos em nossa geração que estão por aí apenas por estar, mas não se arrependeram e voltaram seus corações para Cristo. Isso tem a ver com coração, meus irmãos. Isso tem a ver com as coisas que concorrem dentro de nós e nos impedem de assumir um compromisso verdadeiro. Abandone essas coisas que te impedem. Assuma o compromisso do discipulado. Deixe de ser apenas um frequentador de igrejas e viva uma vida com Cristo. Você tem a oportunidade de um começo, de crescer mais e mais com Jesus e abraçar as doutrinas maravilhosas do Evangelho de Cristo. Porque, meus irmãos, nós não queremos membros para compor estatísticas para a igreja. Nós não queremos discipular para fugir de problemas corriqueiros das igrejas. Nós queremos formar cristãos para que eles tenham uma vida de fé saudável. Portanto, não desperdice o seu tempo com futilidades que a semana traz. Gaste o seu tempo com a gloriosa presença e conhecimento de Cristo. É isso que nós queremos. Crentes que gastam seu tempo em serem discípulos de Jesus. Repense sobre isso hoje. Mude de atitude. Saia da zona de conforto. E em terceiro e último lugar, irmãos, a virtude que nós deveríamos buscar nas pessoas é a submissão a Deus e não força. Quando nós falamos sobre serviço ou sobre pessoas que nós queremos como aliadas nossas, quase sempre nós observamos a força, o que as pessoas oferecem, a beleza. Só que Saul nos ensina que o caráter de alguém fala mais alto do que o poder. É melhor obediência do que aparência. Não adianta, irmãos, habilidade sem disposição de coração. De nada serve a força quando o zelo pela santidade de Deus não é algo importante para nós. E só então, irmãos, nós vamos perceber que buscar pessoas com corações submissos é melhor do que a competência. Virtudes são mais preciosas no reino que capacidades, porque Deus usa servos incapazes, mas com corações submissos. Deus usa os pobres de espírito, mas que se sujeitam à sua vontade. Deus quer em seu reino pequenos com corações purificados pelo Espírito. Deus quer prontidão do nosso coração para servi-lo. Deus se importa mais com o coração do que com performance. É isso que nós aprendemos hoje. Por isso você precisa pensar: Deus é mais exaltado na sua fraqueza do que na sua força. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. A força de Deus é maior que a força dos homens. Porque os fortes não prevalecem no reino. Lembre-se disso. Oremos ao Senhor.